A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo, santificador, que nos anima, nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus, que excede todo entendimento, esteja com todos vocês. Nós estamos passando por períodos difíceis, mas o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado. E a nossa fé tem engrandecido a cada dia, tem aumentado a cada dia, porque o Senhor é bom e tem nos protegido e nos livrado de todo o mal. Nós somos gratos por isso. Hoje nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. E ela diz assim, a partir do 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. E Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar. Santo Deus, a Tua palavra foi lida mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque nós temos acesso à Tua palavra, essa palavra que nos acalenta o coração, essa palavra que nos liberta, essa palavra que é viva e eficaz, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai amado, e nos ajude a compreender o que a Tua palavra tem a nos dizer através do Teu Espírito Santo. Nos usa, Senhor, para que a Tua palavra seja explanada de acordo com a Tua vontade. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez e fará em nossas vidas. Obrigado pelo Teu cuidado com cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus havia começado o seu ministério. Ele ficou 40 dias no deserto, orando e jejuando. E a palavra de Deus diz que ele foi tentado nesse período, mas Jesus se fortalecia espiritualmente para começar o seu ministério. E ele já havia feito alguns milagres antes desse relatado nessa leitura de hoje.
Jesus já havia transformado a água em vinho. Jesus já havia curado muitas pessoas. E também já conhecia a Simão. Ele já tinha ido até a casa de Simão e naquela ocasião curou a sogra de Simão daquela enfermidade. E por onde Jesus andava, uma multidão o seguia. Aquelas pessoas estavam carentes da palavra de Deus. Aquelas pessoas precisavam ouvir a palavra de Deus. E essa multidão comprimia o Senhor Jesus por onde ele ia. Aquela multidão espremia o Senhor Jesus por onde ele passava. E quando ele estava ali naquela praia, com aquela multidão apertando ele de todos os lados, e ele viu um barco, ele foi então àquele barco, se assentou e começou a ensinar a palavra de Deus. E depois de ensinar a palavra de Deus, ele pede para que Simão conduzisse o barco a águas mais profundas. E Simão disse: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Mas como é o Senhor quem está pedindo, vamos lançar as redes. E assim o fizeram. E a palavra de Deus diz que eles lançaram as redes e pegaram uma quantidade de peixe muito grande, que tiveram que fazer sinais ao outro barco para que viesse ajudá-los a arrastar aquela rede. E eles encheram 2 barcos, a ponto de aqueles barcos começarem a afundar. Meus irmãos, Jesus mostra o seu grande poder mais uma vez. Aqueles pescadores estavam ali lavando as suas redes depois de uma noite de trabalho, mas não estavam resmungando, não estavam reclamando. Simplesmente estavam lidando com uma situação. Sabemos que quem vive da pesca pode ter sucesso ou não. E aquela tinha sido uma noite sem sucesso. Eles pescaram a noite toda e não pegaram nada. Mas estavam ali, calmos, lavando as suas redes e se preparando para, no dia seguinte, tentar mais uma vez o seu trabalho e dessa forma conseguir o seu sustento. Nós não vimos em nenhum momento relatos de que aqueles pescadores estavam reclamando, estavam resmungando. E são ensinamentos que nós temos que trazer para nós. Aquela multidão que estava ali comprimindo o Senhor Jesus, querendo ouvir a palavra de Deus, querendo aprender a palavra de Deus, era uma multidão que estava carente. Aquela multidão não tinha acesso a muitas coisas exatamente como muitas pessoas hoje. Aquela multidão precisava ouvir a palavra de Deus, precisava ouvir a palavra de Deus que transforma vidas. Aquelas pessoas precisavam ter suas vidas transformadas através da palavra de Deus. Elas estavam acostumadas a determinada época do ano ir até o templo, comprar um sacrifício e ali pedir perdão pelos seus pecados. Mas elas compravam um animal que era sacrificado, elas não tinham acesso a isso, elas não viam aquele sacrifício, aquele animal era um animal adquirido ali na hora, não tinha vínculo nenhum dessa pessoa com aquele animal. E aquele animal era sacrificado e aquelas pessoas retornavam às suas casas com as suas vidas sem nenhuma mudança. Era algo mecânico, aquele ritual religioso se transformou em algo mecânico e isso não agradava a Deus. O que Deus quer de nós é relacionamento, o que Deus quer de nós é entrega. O que Deus quer de cada um de nós é que nós façamos o nosso melhor para Ele. E não era isso que estava acontecendo naquela época. A religião havia se transformado num comércio. E aquela multidão, quando
teve a chance de ouvir a palavra de Deus, elas se empurravam, elas disputavam espaço para ouvir o que Jesus tinha a dizer. E aqueles pescadores estavam ali, depois de uma noite de trabalho, sem resmungar. E nós, muitas vezes, por nada, começamos a reclamar, a resmungar. Às vezes, por algo tão pequeno que nem vale a pena. E Deus certamente não gosta disso, porque Deus está cuidando de nós o tempo todo. Deus está nos livrando o tempo todo, mesmo de situações onde nós não percebemos. Deus cuida de nós. Em nenhum momento Deus deixa o seu cuidado em cada um de nós. E foi isso que aconteceu ali. O Senhor Jesus, há pouco, iniciara o seu ministério e mostra para aquelas pessoas que Ele é Deus. Simão reconhece sua condição de pecador. Ele pede para que o Senhor Jesus se afaste, pois ele não era digno de estar na sua presença. Para nos achegarmos a Deus, nós temos que reconhecer a nossa condição. E a nossa condição é de pecador. Todas as vezes que nós vamos ler a palavra de Deus, que nós vamos orar, nós temos que ter essa consciência de pedir perdão pelos nossos pecados, de saber que nós não somos merecedores, mas através de Jesus Cristo e do seu grande amor, nós temos acesso à palavra de Deus e acesso a Deus nas nossas orações. É o momento em que nós podemos falar com Deus, é o momento em que nós nos derramamos na presença de Deus. E quando nós fazemos isso de coração puro, de coração sincero, Deus nos ouve. E o fato de Deus nos ouvir não significa que as nossas orações serão atendidas de acordo com a nossa vontade. Não. As nossas orações são atendidas de acordo com a vontade de Deus. Porque Deus é que conhece a nossa vida, Deus é que sabe daquilo que nós realmente necessitamos. E Ele nos dá exatamente aquilo que nós precisamos. Porque às vezes nós pedimos algo que certamente vai nos afastar de Deus e não fazer com que nós tenhamos um relacionamento maior com Ele. Devemos, em todos os momentos, sermos gratos por tudo que Deus faz conosco. E quando as nossas orações não são atendidas de acordo com a nossa vontade, não significa que Deus não atendeu a nossa oração. Significa que Deus atende a oração de acordo com a vontade dele, que é sempre boa e perfeita e agradável para todos nós. O que Deus faz com a condição humana e com o chamado de Simão é maior do que aquela pesca que ele viu naquele momento. E em muitas traduções da Bíblia, quando nós chegamos nesse relato dessa pesca, o título dela é A Pesca Maravilhosa. Geralmente é isso que nós vemos nos títulos das Bíblias. E o que nós temos aqui de grandioso é a transformação que Jesus faz na vida de Pedro. Pedro até então era um pescador, acostumado a lidar com aquele trabalho. Ele sai todas as noites e juntamente com seus companheiros, a palavra de Deus diz aqui com seus sócios, João e Tiago, e vão para a pesca, vão para o seu trabalho. Algumas vezes com sucesso, outras vezes não. Mas era disso que eles viviam, era essa a condição que eles tinham para se manterem. E quando o Senhor Jesus diz, a partir de hoje, você não será mais pescador de peixes, você será pescador de homens. A palavra de Deus disse que 2 barcos haviam sido cheios de tão quantidade de peixes que eles começaram a afundar. E se você prestar atenção na palavra de Deus, ele vai dizer também
no último versículo que nós lemos aqui, que foi o 11. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Aqueles pescadores deixaram para trás a maior quantidade de peixes que eles já haviam pescado em toda a sua vida. Eles não pensaram duas vezes quando Jesus disse: a partir de hoje vocês serão pescadores de homens. Naquele momento, Jesus inicia o seu ministério com os seus discípulos escolhidos. E ali ele havia escolhido 3. Ele escolheu a Simão, ele escolheu a João e ele escolheu a Tiago, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, naquela pescaria. A partir de então, meus irmãos, eles deixam tudo e começam a seguir o Senhor Jesus. E a partir daí, suas vidas são transformadas. O nome de Simão passa a se chamar Pedro, Cefas. E aquele homem começa a transformar não só a sua vida, mas a vida de muitas pessoas. Se você seguir lá em Atos, você verá Pedro fazendo milagres exatamente como Jesus fazia. Você verá também Paulo, que era um perseguidor de Jesus, fazendo milagres exatamente como Jesus fazia, porque esses homens largaram tudo, deixaram a sua vida pregressa e seguiram a Jesus. Passaram a colocar todas as suas forças naquilo que era realmente necessário. Divulgação da palavra de Deus, essa palavra viva, essa palavra eficaz, essa palavra que transforma vidas. Quando nós vamos fazer algo, nós devemos fazer tudo com excelência, porque Deus nos deu o que Ele tinha de melhor. Deus nos deu a sua excelência e é isso que nós temos que passar para as pessoas. Excelência no nosso trabalho. Se você é cristão e não faz o seu trabalho com excelência, você está sendo negligente com você, com os seus companheiros e principalmente com Deus, que deu o seu melhor para que você tivesse vida. E a palavra de Deus diz que não é uma vida qualquer, é vida em abundância. Se nós formos mais à frente, é vida eterna com Jesus Cristo. Portanto, faça jus àquilo que Deus já fez por você. Faça as coisas com excelência. Tudo que você for fazer, faça o seu melhor, demonstre o seu melhor e faça como se fora para Deus, porque você é cristão, resgatado por Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo. E se você é servo, faça com excelência. Quando aqueles discípulos deixaram tudo para trás, deixaram uma quantidade de peixes enormes e não pensaram naquela quantidade de peixes, a partir de então, eles seguem o Senhor Jesus. Aqueles peixes ficaram na praia e foram... Não. Nós sabemos que não foi assim. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é que eles não se preocuparam com aquilo. Aquilo virou algo passado, não fazia mais parte das suas preocupações. A partir de agora eles tinham outra coisa a fazer, eles tinham um ministério a seguir. E foi isso que fizeram. Passaram a fazer aquilo que Jesus os ensinou. Passaram a transformar vidas, passaram a pescar homens, como a palavra de Deus diz. É isso que Deus quer também de você. Que você deixe o seu passado e comece uma nova vida em Cristo Jesus. E você, fazendo isso, terá a chance de mudar a vida de muitas pessoas também. Não porque você tem esse poder de mudar a vida de ninguém, mas o seu proceder vai mostrar a outras pessoas que você é diferente.
E a partir do momento em que você demonstra isso com seus atos, com as suas ações, com o seu proceder, aquelas pessoas querem saber por que você é dessa forma. E você vai falar, eu sou desse jeito porque eu sou servo de Jesus Cristo. E a partir do momento em que você diz isso, você está evangelizando e transformando aquela vida. Se essa pessoa vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, isso já não depende mais de cada um de nós. Isso é poder do Espírito Santo. O que nós devemos fazer é mostrar o exemplo, é falarmos de Jesus para aquelas pessoas e deixar que o Espírito Santo haja na vida delas, assim como agiu na nossa um dia. Ser servo de Jesus Cristo é dar o nosso melhor para que outras pessoas possam experimentar a vida eterna em Cristo Jesus. Quando Simão, já Pedro, depois que Jesus já havia sido... Jesus tinha sido ressurreto e já tinha voltado para o céu. Simão então está indo para o templo e ali havia um aleijado que era deixado ali todos os dias para pedir esmolas. E quando Simão e João chegam na entrada do templo e aquele homem pede algo, Pedro diz para ele, eu não tenho nada para te dar em dinheiro, mas aquilo que tenho, isso te dou. Pegue a minha mão. E aquele homem pega na mão de Pedro. E Pedro diz para ele, levanta e anda. E naquele exato momento, aquele homem começa a andar e entra no templo juntamente com Pedro e João. O que Deus quer de você é isso, que você dê o seu melhor, que você dê aquilo que você tenha para que outras pessoas sejam salvas. Essa pesca tão grandiosa, ela não fala e ela não se preocupa com a quantidade de peixes. O que ela quer mostrar para você é a transformação na vida daquelas pessoas. E ela começa lá naquela multidão que estava se comprimindo, se apertando para ouvir a palavra de Deus. E depois ela passa por Pedro e por aqueles pescadores do outro barco. E a partir de aí, a partir de então, ela vai transformando a vida de muitas pessoas. E com o passar do tempo, nós vamos vendo a vida de muitas pessoas sendo transformadas através da palavra de Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, você tem do capítulo 5 até o 7, aquela quantidade de pregações de Jesus ali no chamado Sermão do Monte, onde ele vai ensinando passo a passo cada parte da lei e como ela deve ser aplicada. E como isso transforma a vida das pessoas. Voltando aqui para o Evangelho de Lucas, onde nós estamos falando hoje. Aquela palavra, essa palavra que nós acabamos de ler, transformou a vida daqueles pescadores e pode também transformar a vida de você hoje, onde quer que você esteja. O que Jesus quer de você é uma transformação de vida, que você, a partir de agora, mesmo já sendo crente em Jesus Cristo, pegue a sua vida e transforme a vida de outras pessoas. Porque a partir do momento que você tem conhecimento da palavra de Deus e não leva isso a outras pessoas, você está sendo negligente com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não pode ser guardada para você. A palavra de Deus, ela tem que ser passada para que outras pessoas tenham acesso a ela. E quanto mais pessoas tiverem acesso à palavra de Deus, mais vidas serão transformadas.
Pedro larga a sua profissão e começa uma nova vida, uma vida de pescador, mas agora de homens. E o ministério de Pedro, nós sabemos, foi grandioso. Pedro era aquele apóstolo impetuoso, aquele que era autêntico. Ele não escondia as suas emoções, ele não escondia as suas reações. Você vai lembrar da prisão de Jesus, que ele arranca a sua espada e corta a orelha daquele soldado. Que Jesus vai lá e calmamente coloca de volta no lugar, como se for algo normal. As pessoas não prestam atenção na quantidade, na grandiosidade desse milagre. E Jesus mostra para aqueles seus perseguidores naquele momento: vocês estão perseguindo o Filho de Deus. Jesus, em todos os momentos, ele demonstra o seu grande amor por todos aqueles que o seguiam, por todos aqueles que o perseguiam e por todos nós hoje. Quando ele é crucificado e naquele momento de dor, ele demonstra seu grande amor, tanto pelos soldados dizendo: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem, como também por aquele ladrão que fora crucificado juntamente com ele e que se arrepende, e Jesus automaticamente o perdoa e diz: certamente hoje estarás comigo no paraíso. É isso que Jesus quer de você: arrependimento genuíno, divulgação da sua palavra, e certamente você sempre estará com Jesus. A nossa vida, quando for tirada daqui da terra, essa vida carnal, essa vida física, nós teremos vida eterna com Jesus Cristo. Da mesma forma, nós, quando não aceitamos Jesus, teremos vida eterna, mas uma vida eterna de sofrimento e de dor. E quando você acha, como nós falamos lá no começo da palavra, aqueles pescadores não resmungaram por uma noite de insucesso. Se você resmunga por qualquer coisa hoje, imagina passar a vida toda em sofrimento, longe de Jesus Cristo. Aí você terá motivos para reclamar, mas será tarde, porque o tempo passou e você não deu o seu melhor e não aproveitou para aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Mas ainda é chance, ainda é tempo, você ainda tem chance. Enquanto você respirar, Deus pode te salvar e te resgatar para uma vida eterna com Ele. Jesus pega pescadores, pessoas simples, e transforma aquelas vidas. E Jesus certamente pode transformar a sua vida também. Pessoas se julgam melhores do que outras porque sabem mais que outras, mas isso no reino de Deus não quer dizer nada. Se você sabe mais e não usa essa sabedoria para agradar outras pessoas, para ajudar outras pessoas, você está sendo negligente. E se você é cristão, então, e não usa a sua sabedoria para ajudar outras pessoas, você não está demonstrando o amor que Jesus Cristo demonstrou por você. Espalhe esse amor de Jesus Cristo, amando as outras pessoas e fazendo bem às outras pessoas. Não que isso vai te salvar, mas isso é uma demonstração do amor que Jesus já deu por você e demonstrou por você. Aproveite, mude a sua vida e a partir de então, muitas vidas serão transformadas pelo seu proceder.
Que Deus te ajude a mudar de vida e a aceitá-lo como Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos teus ensinamentos. O Senhor ensinou pescadores a serem pescadores de homens. Nós somos gratos porque o Senhor tem nos ensinado a cada dia a sermos melhores e a demonstrarmos o grande amor que o Senhor tem por cada um de nós. Ó Pai amado, nos ajude a transformar a nossa vida e com isso a vida de outras pessoas. Nos ajude a sermos melhores e mais amorosos a cada dia. Nos ajude, Senhor, na divulgação do Teu Evangelho e que muitas pessoas sejam alcançadas para a honra e glória do Teu nome. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor lhe fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar, foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo
deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e quando teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar.